Existe uma história que aconteceu bem aqui no Brasil, numa pequena cidade do interior, que quando você souber todos os detalhes, vai entender como Deus age de maneiras que nossa mente humana jamais conseguiria imaginar. É sobre uma mulher simples, mãe de 3 filhos, que foi humilhada da pior forma possível dentro de uma igreja. O que aconteceu com ela nos 30 dias seguintes desafia qualquer explicação lógica. Médicos não conseguem explicar até hoje. O vídeo que você vai conhecer viralizou pelo mundo inteiro e mudou a vida de milhões de pessoas. Esta é uma daquelas histórias que vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Fique comigo até o final, porque o que Deus fez vai restaurar sua fé na justiça divina. Socorro tinha 38 anos e há 12 anos frequentava fielmente a igreja Monte das Oliveiras junto com seus 3 filhos, Maria de 15 anos, João de 12 e Pedro de 8. Era mãe solteira e sustentava a família vendendo balas no semáforo da avenida principal, bem no centro da cidade. Todos os domingos, sem exceção, ela arrumava seus filhos com as melhores roupas que tinham e caminhavam os 3 quarteirões que separavam sua pequena casa alugada da igreja. Socorro sempre dizia para os filhos: Deus conhece nosso coração. Ele vê nossa dedicação mesmo quando não temos muito para oferecer. A igreja tinha se tornado uma segunda casa para aquela família. Os filhos de Socorro cresceram brincando no pátio depois dos cultos, participando das atividades infantis, fazendo amizades. Socorro servia na cozinha quando havia eventos, limpava os banheiros voluntariamente e nunca reclamava de nada. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, ela sempre encontrava um jeito de contribuir com alguma coisa. Às vezes eram apenas R$ 2 no dízimo, outras vezes levava um pacote de açúcar para a cozinha da igreja ou oferecia seu tempo para ajudar na limpeza. Pastor Antônio conhecia Socorro desde que ela chegou na igreja. Sabia de suas dificuldades, mas também via sua dedicação sincera. Nos primeiros anos, ele até a elogiava publicamente como exemplo de fé e perseverança. Mas algo mudou quando a igreja começou a crescer e os projetos ficaram maiores. Socorro notou que o pastor começou a falar mais sobre prosperidade, sobre a importância de dizimar corretamente, sobre como Deus abençoa aqueles que contribuem financeiramente com a obra. Ela sempre saía desses sermões se sentindo pequena, inadequada, como se sua fé não fosse suficiente por não conseguir contribuir mais. Seus filhos percebiam o desconforto da mãe. Maria, a mais velha, chegou a sugerir: Mãe, talvez a gente possa faltar alguns domingos e usar o dinheiro da passagem para outras coisas. Mas Socorro sempre respondia: Filha, a casa de Deus é nosso refúgio. Não importa o que aconteça, sempre teremos um lugar para adorar. A comunidade da igreja crescia rapidamente. Novos membros chegavam constantemente, muitos com carros bonitos, roupas caras, ofertas generosas. Socorro começou a se sentir cada vez mais invisível no meio de tanta ostentação. Mas ela persistia, acreditando que Deus via seu coração sincero além das aparências. Era uma fé simples, pura, testada pelas dificuldades diárias, mas inabalável. Socorro tinha certeza de que Deus tinha um propósito para a sua vida e para a vida de seus filhos. Ela só não imaginava que esse propósito seria revelado de uma forma tão dramática e transformadora. A vida de Socorro tomou uma guinada drástica quando a pandemia chegou ao Brasil. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas de família durante a semana e vendia balas no semáforo nos finais de semana. Com as medidas de isolamento, perdeu todos os empregos de uma só vez. De repente, sua única fonte de renda se tornou a venda de balas no semáforo. Mas até isso ficou difícil, porque havia menos carros na rua e as pessoas evitavam contato. Havia dias em que conseguia vender apenas 5 ou 6 pacotes, ganhando menos de R$ 10 para sustentar uma família de 4 pessoas. O aluguel começou a atrasar. A senhora dona da casa, Dona Carmen, era paciente, mas Socorro sabia que não poderia contar com essa compreensão para sempre. A comida ficou escassa em casa. Muitos dias eles jantavam apenas pão com margarina e um copo de leite ralo. Mesmo assim, todos os domingos, Socorro arrumava os filhos e ia para a igreja. Ela economizava o dinheiro da passagem caminhando os 3 quarteirões, mas nunca deixava de ir. Para ela, aquele era o momento mais importante da semana, quando podia renovar suas forças e sua esperança. Certa noite, Maria perguntou: Mãe, por que ainda vamos à igreja se não temos dinheiro para o dízimo?
Não seria melhor ficar em casa e usar esse tempo para trabalhar mais? A pergunta atingiu Socorro como uma punhalada. Ela abraçou a filha e disse: Filha, vamos à casa de Deus para adorar, não para impressionar. Nossa presença vale mais que qualquer dinheiro. João, o filho do meio, começou a reclamar das roupas velhas. Ele via os outros jovens da igreja com tênis novos, celulares modernos, roupas de marca e se sentia envergonhado. Pedro, o menor, ainda não entendia completamente a situação, mas sentia a tensão em casa. Socorro passou a fazer jejuns regulares. Oficialmente era por motivos espirituais, mas na prática também era porque assim sobrava mais comida para os filhos. Ela emagrecer visivelmente, mas quando alguém perguntava na igreja, dizia que estava bem, que Deus estava cuidando de tudo. As ofertas no dízimo ficaram cada vez menores. Havia domingos em que Socorro não conseguia colocar nenhum real no envelope. Ela sentia os olhares de julgamento de alguns membros, ouvia cochichos quando passava, percebia que estava sendo observada durante o momento da coleta. Pastor Antônio começou a fazer sermões mais incisivos sobre a importância de contribuir financeiramente. Falava sobre como Deus não abençoa quem não dizima, sobre como a falta de contribuição era sinal de falta de fé. Socorro sentia como se cada palavra fosse dirigida diretamente a ela. Certa vez, depois do culto, a esposa do pastor, pastora Marta, se aproximou de Socorro e disse: Irmã, a gente sabe que você está passando dificuldades, mas é importante manter o compromisso com Deus. Talvez seja a hora de repensar suas prioridades. Socorro apenas sorriu e disse: Obrigada pela preocupação, pastora. Deus conhece meu coração. Mas por dentro ela se sentia cada vez mais pressionada, mais julgada, mais inadequada. Ainda assim, sua fé permanecia firme. Ela acreditava que aquela era apenas uma fase difícil, que Deus tinha um plano maior para sua família. Ela não imaginava que sua fé estava prestes a ser testada de uma forma que jamais esperou. Já ao domingo, 15 de março, começou como qualquer outro. Socorro acordou cedo, arrumou os filhos com as melhores roupas que tinham e seguiu para a igreja. Ela havia conseguido vender bem na sexta-feira anterior e tinha R$ 2 para colocar na oferta. Era pouco, mas era o que podia oferecer com sinceridade. A igreja estava lotada naquele domingo. Pastor Antônio havia anunciado que faria um sermão especial sobre prosperidade e a importância do dízimo para os novos projetos da igreja. Socorro se sentou no fundo, como sempre fazia, com os 3 filhos ao seu lado. O culto começou normalmente com louvores e orações. Socorro cantava com o coração, levantava as mãos, sentia a presença de Deus de uma forma genuína. Seus filhos também participavam, já acostumados com a rotina da igreja. Quando chegou a hora do sermão, Pastor Antônio subiu ao púlpito com uma expressão séria. Ele falou sobre como Deus abençoa aqueles que são fiéis nos dízimos, sobre como a prosperidade é uma promessa bíblica para quem contribui corretamente. O sermão durou quase 1 hora. Durante todo o sermão, Socorro sentiu um peso no coração. Era como se cada palavra fosse uma acusação direta contra ela. Olhava para os lados e via membros bem vestidos, balançando a cabeça em aprovação, alguns até gritando amém nas partes mais enfáticas. Então chegou o momento da coleta. Pastor Antônio fez uma oração especial, pedindo que Deus tocasse no coração de cada pessoa para contribuir de forma generosa. Socorro pegou seus R$ 2, colocou no envelope e se preparou para passar a sacolinha para a pessoa ao lado. Foi quando o impensável aconteceu. Pastor Antônio parou no meio da oração, abriu os olhos e olhou diretamente para Socorro no fundo da igreja. Havia algo diferente em seu olhar, uma dureza que ela nunca tinha visto antes. O silêncio tomou conta de todo o ambiente. Irmãos, disse o pastor, sua voz ecoando pelo microfone, eu preciso falar uma verdade difícil hoje. Algumas pessoas vêm aqui domingo após domingo, ocupam nossos bancos, usam nossa energia elétrica, nosso ar-condicionado, participam dos nossos eventos, mas não contribuem com nada para a obra de Deus. Socorro sentiu o sangue gelar nas veias. Várias pessoas começaram a se virar para olhar na direção que o pastor estava apontando discretamente. Essa mendiga aí, continuou o pastor Antônio apontando abertamente para Socorro, contamina a casa de Deus com sua presença. Como pode alguém que não contribui com a obra estar aqui, desfrutando das bênçãos que outros pagam? O choque foi total. Socorro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seus filhos se encolheram ao seu lado,
Maria começou a chorar baixinho. João ficou vermelho de vergonha. Pedro não entendia o que estava acontecendo. Seguranças! Gritou o pastor. Tirem essa família daqui. Ela não é bem-vinda na casa de Deus. 2 homens se aproximaram imediatamente. Socorro ainda estava em choque. Não conseguia se mover. Foi quando começaram a empurrá-la para fora. Ela com os 3 filhos chorando, toda a congregação olhando em silêncio. Alguns membros pegaram os celulares e começaram a filmar a cena. Quando chegaram na calçada, Socorro finalmente reagiu. Não com raiva ou revolta, mas da única forma que sabia reagir. Ajoelhou-se ali mesmo na calçada com os filhos ao seu lado e começou a orar em voz alta. Pai, o Senhor sabe que eu te amo de coração. Perdoa aqueles que não compreendem. Protege meus filhos desta humilhação. Que tua vontade seja feita. Várias pessoas que saíam da igreja pararam para ver a cena. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação pela atitude do pastor. Outros pareciam concordar que Socorro estava sendo aproveitadora mesmo. Quando Socorro terminou de orar, levantou-se, limpou as lágrimas dos filhos e disse: Vamos para casa, crianças. Deus tem outros planos para nós. Ela não sabia que aquele momento estava sendo filmado e que em poucas horas o vídeo estaria rodando toda a cidade. Também não imaginava que havia acabado de dar início a uma sequência de eventos que mudaria sua vida e a de muitas outras pessoas para sempre. Na segunda-feira pela manhã, Socorro acordou com seu celular antigo tocando insistentemente. Era a Dona Rosa, sua vizinha evangélica de outra denominação, com a voz alterada. Socorro, filha, você viu o que está acontecendo na internet? Socorro não entendia do que ela estava falando. Não tinha internet em casa e raramente mexia no celular, além de fazer ligações. Dona Rosa explicou que havia um vídeo dela sendo expulsa da igreja que estava circulando em todos os grupos de WhatsApp da cidade. Minha filha, a cidade inteira está falando sobre o que aconteceu com você ontem. Tem gente revoltada com o pastor, mas também tem gente dizendo que ele fez certo. Você precisa saber o que está acontecendo. Socorro sentiu o mundo girando. Ela já estava lidando com a humilhação do que havia acontecido e agora descobria que tinha sido filmada e que toda a cidade estava vendo. Como explicaria isso para seus filhos quando voltassem da escola? Dona Rosa levou Socorro até sua casa para mostrar o vídeo no celular. As imagens mostravam claramente o momento em que pastor Antônio a chamou de mendiga, quando foi arrastada pelos seguranças, e principalmente o momento em que se ajoelhou na calçada para orar. O vídeo já tinha centenas de compartilhamentos apenas nas primeiras horas. Os comentários estavam divididos. Alguns defendiam Socorro. Que absurdo! Uma igreja deveria acolher, não humilhar. Essa mulher tem mais fé que muito crente rico. O pastor perdeu a noção. Outros apoiavam a atitude. Igreja não é hotel. Quem não contribui não deveria estar lá mesmo. Pastor fez certo em defender a obra. Socorro leu alguns comentários e sentiu seu coração apertando, não pela divisão de opiniões, mas por ver como sua vida privada havia se tornado assunto público. Ela era uma pessoa discreta, que sempre evitou chamar atenção, e agora toda a cidade estava falando sobre ela. Durante a tarde, jornalistas locais começaram a procurar por Socorro, bateram na porta de sua casa querendo entrevistas, fotografaram sua casa humilde, tentaram falar com seus filhos. Socorro se trancou em casa e pediu para as crianças não falarem com ninguém. Na escola, seus filhos enfrentaram situações difíceis. Maria foi abordada pelos colegas que tinham visto o vídeo. Alguns demonstraram apoio e carinho, outros fizeram piadas cruéis sobre a família. João se envolveu em uma briga quando um colega chamou sua mãe de aproveitadora. Pedro chegou em casa chorando porque disseram que ele era filho da mendiga da igreja. À noite, quando Socorro reuniu os filhos para conversar sobre o que estava acontecendo, Maria fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Mãe, você se arrepende de ter ido à igreja todos esses anos? Socorro respirou fundo e respondeu. Filha, eu me arrependo de não ter percebido antes que aquela não era nossa casa espiritual. Mas não me arrependo de ter servido a Deus com sinceridade. Enquanto isso, na cidade, o vídeo continuava se espalhando. Chegou aos grupos de outras cidades, depois para redes sociais maiores. Pastores de outras denominações começaram a se pronunciar sobre o caso. Alguns condenaram a atitude do pastor Antônio, outros defenderam o direito da igreja de estabelecer suas próprias regras. Um detalhe chamou a atenção de muitas pessoas: a forma como Socorro reagiu à humilhação.
Em um mundo onde as pessoas explodem de raiva por muito menos, ver uma mulher se ajoelhar para orar por quem a havia ferido tocou corações de uma forma inesperada. Dona Rosa voltou à casa de Socorro no final do dia, trazendo uma cesta básica. Filha, nossa igreja fez uma coleta para vocês. E quero que saiba, você sempre será bem-vinda na nossa congregação. Socorro agradeceu com lágrimas nos olhos, mas disse que precisava de um tempo para se recuperar emocionalmente antes de pensar em frequentar outra igreja. Naquela noite, Socorro não conseguiu dormir. Ficou pensando em como sua vida havia mudado completamente em apenas 24 horas. Mas uma coisa permanecia inabalável em seu coração: sua fé em Deus. Ela tinha certeza de que, de alguma forma, aquilo tudo fazia parte de um plano maior que ela ainda não conseguia compreender. Com a repercussão do vídeo, Socorro tomou uma decisão. Não pisaria mais em igreja alguma por um tempo. A ferida estava muito profunda, a exposição muito intensa, mas isso não significava que abandonaria sua fé. Pelo contrário, decidiu que sua casa se tornaria seu templo. No cantinho da sala, ela montou um pequeno altar com sua Bíblia, uma vela e um crucifixo que ganhara de sua mãe. Todas as noites, depois que as crianças faziam as tarefas escolares, ela os reunia para um momento de oração e leitura bíblica. Mãe, Deus ainda nos ama depois do que aconteceu? Perguntou Pedro uma noite, seus olhos grandes e confusos fixos no rosto da mãe. Socorro o puxou para o colo e disse: mais do que nunca, meu filho. Às vezes Deus nos tira de lugares para nos levar a algo muito melhor. Confie em mamãe. Socorro começou a fazer jejuns regulares, não apenas por necessidade, mas por convicção espiritual. Acordava de madrugada para orar, buscando orientação divina sobre que rumo tomar. Durante essas orações solitárias, sentia uma paz inexplicável tomando conta de seu coração, como se uma força maior estivesse sustentando ela e sua família. O mais surpreendente era que, mesmo com toda a dor da humilhação, Socorro não conseguia sentir raiva do pastor Antônio. Durante suas orações, sempre pedia para Deus tocar no coração dele, para que compreendesse o erro que havia cometido. Senhor, perdoa ele porque não sabe o que fez. Orava todas as noites. Os vizinhos começaram a notar mudanças em Socorro. Apesar de todas as dificuldades, ela mantinha uma serenidade que impressionava. Dona Francisca, que morava do outro lado da rua, comentou com outras vizinhas: não sei como aquela mulher consegue ter tanta paz depois do que passou. Se fosse comigo, eu estaria processando aquele pastor. Seu Joaquim, o dono da padaria onde Socorro às vezes comprava pão fiado, ficou tocado com a história. Sem Socorro saber, ele começou a separar os pães que sobravam do dia para dar para ela no final da tarde. É pouca coisa, dizia, mas é minha forma de ajudar uma família que não merecia passar por isso. Dona Rosa se tornou uma visitante frequente. Trazia não apenas ajuda material, mas principalmente apoio emocional. As duas mulheres passavam horas conversando sobre fé, sobre como Deus age nas situações mais difíceis, sobre como a verdadeira igreja não é um prédio, mas um coração conectado com o divino. Socorro, disse Dona Rosa certa tarde. Eu tenho vivido o Evangelho há 30 anos, mas nunca vi alguém reagir a uma injustiça da forma como você reagiu. Você me ensinou algo sobre perdão que eu não sabia que existia. As crianças também começaram a demonstrar uma maturidade espiritual impressionante. Maria, a mais velha, começou a liderar as orações quando Socorro estava muito cansada. João parou de reclamar das dificuldades e começou a ajudar mais em casa. Pedro, mesmo sendo o menor, desenvolveu uma fé infantil tocante, sempre dizendo que Jesus ia cuidar da família. Uma noite, durante a oração familiar, aconteceu algo que marcou profundamente a todos. Socorro estava orando em voz alta quando Pedro a interrompeu. Mãe, tem alguém aqui com a gente. Socorro abriu os olhos. Olhou ao redor, não viu nada. Como assim, filho? Tem um homem brilhante em pé ali do lado da vela. Ele está sorrindo para a gente. Socorro sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Não via nada, mas uma presença calorosa tomou conta do ambiente. Maria e João também sentiram algo diferente. Aquela foi a primeira vez em semanas que todos dormiram profundamente, com uma paz inexplicável. A partir daquele dia, as orações em família ganharam uma intensidade diferente. Era como se algo sobrenatural estivesse se movendo na dimensão espiritual, preparando o caminho para alguma coisa que ainda estava por vir. Socorro sentia que Deus estava fazendo algo novo em suas vidas, mas ainda não conseguia entender exatamente o que.
O que ela não sabia era que suas orações sinceras estavam criando ondas no mundo espiritual que logo se manifestariam de forma visível e impactante. 2 semanas depois da expulsão da igreja, coisas estranhas começaram a acontecer na vida de Socorro. Pequenos milagres cotidianos que ela sabia que não eram coincidência, mas sinais de que Deus estava cuidando de sua família de forma especial. A primeira situação aconteceu numa manhã de terça-feira. Socorro estava voltando do semáforo, onde vendia balas, quando viu uma carteira caída na calçada. Olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. Abriu a carteira e encontrou documentos e quase R$ 300. Seu primeiro impulso foi ficar com o dinheiro. Afinal, precisava tanto, mas algo dentro dela disse para fazer diferente. Levou a carteira até a delegacia mais próxima. O dono apareceu no mesmo dia, um empresário que havia perdido a carteira saindo do banco. Quando soube que Socorro havia devolvido o dinheiro intacto, ficou impressionado. Senhora, a maioria das pessoas teria ficado com pelo menos uma parte. Por que fez isso? Socorro simplesmente respondeu, porque não é meu. O homem insistiu em dar uma recompensa, mas Socorro recusou. Ele então perguntou se ela precisava de alguma coisa. Socorro mencionou que estava procurando trabalho. Ele anotou seu telefone e disse que entraria em contato. Socorro achou que era apenas educação, mas 3 dias depois, ele ligou oferecendo um emprego de faxineira em sua empresa. O salário era modesto, mas era trabalho fixo com carteira assinada. Socorro começou na segunda-feira seguinte. No primeiro dia, descobriu que o empresário havia contado a história da carteira para outros funcionários e todos ficaram admirados com sua honestidade. Outro episódio marcante aconteceu com Pedro, o filho mais novo. Ele estava brincando no quintal quando se aproximou de Socorro muito empolgado. Mãe, sonhei com um anjo esta noite." Socorro sorriu, pensando que era imaginação de criança. Mas Pedro insistiu. "Ele era muito alto e brilhante, e disse que você é muito especial para Deus. Disse que coisas muito boas vão acontecer com nossa família." Maria, a filha mais velha, também começou a relatar experiências diferentes. "Mãe, é estranho, mas toda vez que eu fico preocupada com nossa situação, sinto uma paz vindo do nada, como se alguém estivesse me abraçando por dentro." João confirmou sensações similares. Na escola, as crianças começaram a ser vistas de forma diferente pelos colegas. A história de como Socorro reagiu à humilhação da igreja tinha chegado até os pais dos alunos, e muitos conversaram com seus filhos sobre respeito e compaixão. Professores passaram a tratar as crianças com carinho especial. Um dia, Socorro estava no ponto de ônibus quando uma senhora desconhecida se aproximou. "Você é a Socorro da igreja, não é?" Socorro ficou tensa, esperando algum comentário desagradável, mas a senhora disse: "Filha, eu vi o vídeo do que aconteceu. Quero que saiba que você me ensinou sobre perdão. Eu estava brigada com minha irmã há 2 anos por bobagem, e depois de ver como você reagiu, fui pedir perdão a ela. Obrigada por me ensinar algo sobre Jesus." Situações como essa se tornaram frequentes. Socorro descobriu que sua reação à injustiça havia tocado pessoas que ela nem conhecia. Recebeu cartas anônimas, cestas básicas deixadas na porta de casa, pessoas parando na rua para cumprimentá-la e dizer palavras de encorajamento. Certa noite, durante a oração familiar, Socorro disse: "Filhos, vocês estão percebendo como Deus está agindo em nossas vidas? Ele está nos mostrando que somos importantes para Ele." Pedro respondeu: "Mãe, o anjo do meu sonho disse que você precisa prestar atenção porque coisas muito grandes vão acontecer." Socorro sorriu da inocência do filho, mas uma parte dela sabia que aquelas palavras carregavam algo profético. Havia uma expectativa crescendo em seu coração, uma sensação de que Deus estava preparando algo significativo. Ela só não imaginava que esse algo seria muito mais dramático e transformador do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na igreja Monte das Oliveiras, o pastor Antônio começava a experimentar noites de insônia inexplicáveis, sempre sonhando com Socorro, ajoelhada na calçada, orando por ele. Enquanto a vida de Socorro aos poucos se reorganizava com o novo emprego e os sinais de esperança, do outro lado da cidade, na igreja Monte das Oliveiras, as coisas não iam nada bem. A repercussão do vídeo havia criado uma crise interna que pastor Antônio não esperava. Logo na primeira semana depois do incidente, várias famílias procuraram o pastor para manifestar descontentamento. Joaquim Santos,
membro há 15 anos e um dos maiores dizimistas, foi direto ao ponto. Pastor, eu não concordo com o que o senhor fez. Aquela mulher sempre foi dedicada e o senhor a humilhou publicamente. Isso não é evangélico. Pastor Antônio tentou se defender. Irmão Joaquim, você não entende. Eu precisava dar um exemplo. Não podemos aceitar pessoas que só vêm aqui se aproveitar. Mas Joaquim balançou a cabeça. Pastor, com todo respeito, quem determina quem pode estar na casa de Deus é o próprio Deus, não nós. A tensão se intensificou quando outros membros importantes começaram a questionar a liderança. Dona Marta Silva, líder do grupo de mulheres, disse abertamente: Pastor, eu criei meus filhos nesta igreja ensinando sobre amor ao próximo. Como vou explicar para eles o que aconteceu no domingo passado? O mais impactante foi quando a juventude da igreja organizou uma reunião própria. Marcos, presidente do grupo jovem, procurou o pastor. Pastor Antônio, os jovens estão muito incomodados. Alguns estão dizendo que vão procurar outra igreja. Eles dizem que não conseguem mais ver o Senhor como um exemplo de Cristo. Em 2 semanas, a igreja perdeu mais de 100 membros. As ofertas caíram drasticamente. Projetos que estavam sendo planejados tiveram que ser cancelados. Pastor Antônio via seu ministério de anos desmoronando por causa de alguns minutos de impulsividade. Mas o pior ainda estava por vir. Pastor Antônio começou a ter pesadelos todas as noites. Sempre o mesmo sonho. Ele estava pregando no púlpito quando via Socorro no fundo da igreja, ajoelhada, orando. No sonho, uma luz intensa envolvia Socorro e uma voz trovejante dizia: Por que você feriu uma das minhas filhas? Ele acordava em suor frio, com o coração disparado. Tentava orar, mas não conseguia se concentrar. Era como se algo bloqueasse sua conexão espiritual. Sua esposa, pastora Marta, começou a se preocupar. Antônio, você não está bem. Talvez devesse pedir perdão publicamente. Perdão? Perdão do quê? Respondia irritado. Eu fiz o que era certo. Aquela mulher estava se aproveitando da igreja, mas por dentro sabia que sua esposa tinha razão. Algo dentro dele dizia que havia cometido um erro grave. Durante os sermões, pastor Antônio começou a se perder no meio das pregações. Via rostos questionadores na congregação, sentia a energia diferente no ambiente. Algumas vezes, no meio de uma frase, a imagem de Socorro ajoelhada na calçada invadia sua mente e ele perdia completamente o raciocínio. Os diáconos da igreja se reuniram reservadamente para discutir a situação. Diácono Carlos, um homem respeitado na comunidade, expressou a preocupação geral. Irmãos, o pastor não está sendo o mesmo desde aquele domingo, e a igreja está se esvaziando. Precisamos fazer alguma coisa. Foi quando o diácono Roberto, normalmente mais reservado, fez uma observação que calou fundo. Vocês notaram que desde aquele dia o pastor não consegue mais orar com a mesma unção? Parece que algo está bloqueando a conexão espiritual dele. A situação se tornou ainda mais tensa quando pastores de outras denominações da cidade começaram a fazer comentários públicos sobre o caso. Pastor João, da Igreja Batista Central, disse em seu sermão de domingo: Irmãos, quando uma igreja fecha suas portas para os necessitados, ela deixa de ser uma igreja para ser apenas um clube social. Pastor Antônio sentia que estava perdendo sua autoridade moral na cidade. Convites para eventos evangélicos pararam de chegar. Outros pastores evitavam cumprimentá-lo nas reuniões ministeriais. Ele estava se tornando um pária no meio evangélico local. Mas o mais perturbador eram as manifestações espirituais estranhas que começaram a acontecer durante os cultos. Algumas pessoas relataram sentir uma presença opressiva no ambiente. Outros disseram que durante as orações sentiam como se algo bloqueasse suas palavras. Dona Conceição, intercessora da igreja há 20 anos, procurou a pastora Marta depois de um culto. Irmã, eu preciso falar algo delicado. Durante a oração, o Espírito Santo me mostrou que há um pecado não confessado na liderança que está trazendo maldição sobre a igreja. Pastora Marta sabia exatamente do que se tratava, mas não tinha coragem de confrontar o marido diretamente. Ela própria começou a ter sonhos com Socorro, sempre vendo a mulher orando e uma voz dizendo: Ela é minha filha fiel. A pressão estava aumentando em todas as direções, e pastor Antônio sentia que algo sobrenatural estava se movendo contra ele. Ainda faltavam 15 dias para completar um mês desde a expulsão de Socorro, mas ele já sentia como se estivesse vivendo sob uma nuvem espiritual escura que crescia a cada dia. Faltavam apenas 5 dias para completar um mês desde que Socorro foi expulsa da igreja.
O clima na igreja Monte das Oliveiras estava cada vez mais tenso, e pastor Antônio começou a experimentar manifestações espirituais que não conseguia explicar. Durante a semana, as situações estranhas se intensificaram. Na terça-feira, enquanto preparava o sermão em seu escritório, pastor Antônio ouviu claramente alguém chorando. Saiu do escritório, procurou por toda a igreja, mas não havia ninguém. Quando voltou, ouviu novamente. Era um choro feminino, baixinho, como de alguém em profunda tristeza. Na quarta-feira, durante o ensaio do coral, várias pessoas relataram ter visto uma figura feminina ajoelhada no fundo da igreja. Quando olhavam diretamente, não havia nada, mas pela visão periférica conseguiam ver claramente. Marlene, regente do coral, interrompeu o ensaio. Gente, tem algo muito estranho acontecendo aqui. Pastor Antônio tentou racionalizar. É apenas sugestão pessoal. Vocês estão pensando demais no que aconteceu. Mas ele mesmo estava vendo coisas. Durante as pregações, frequentemente via Socorro no fundo da igreja, sempre ajoelhada, sempre orando. Quando piscava os olhos, a visão sumia. Na quinta-feira à noite, aconteceu algo que abalou profundamente pastor Antônio. Ele estava sozinho na igreja, preparando o púlpito para o culto do domingo, quando ouviu uma voz feminina orando. Pai, perdoa aqueles que não compreendem. Era exatamente a oração que Socorro havia feito na calçada, mas agora ecoava por toda a igreja vazia. Ele correu para fora, trancou a igreja e foi para casa tremendo. Quando chegou, sua esposa notou imediatamente seu estado. Antônio, você está pálido. O que aconteceu? Ele não conseguiu contar. Como explicaria que estava ouvindo vozes na igreja? Naquela noite, pastor Antônio teve o sonho mais vívido até então. Estava pregando no púlpito quando toda a congregação desapareceu, exceto Socorro, que estava ajoelhada no primeiro banco. Ela o olhou nos olhos e disse: Pastor, por que o Senhor me feriu? Eu só queria adorar a Deus. No sonho, uma luz intensa começou a preencher a igreja e uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo disse: Antônio, você tocou na menina dos meus olhos. Você feriu uma das minhas ovelhas mais fiéis. Ele tentou responder, mas não conseguia falar. Acordou gritando. Pastora Marta estava desesperada. Seu marido não dormia direito há semanas, estava perdendo peso e claramente passando por algum tipo de tormento espiritual. Antônio, você precisa buscar ajuda. Talvez devesse conversar com o pastor Benedito da Igreja Pentecostal. Ele tem experiência com libertação espiritual. Eu não preciso de libertação, gritou o pastor Antônio. Eu não fiz nada de errado. Aquela mulher estava se aproveitando da igreja. Mas mesmo enquanto gritava, sabia que estava mentindo para si mesmo. Na sexta-feira, véspera do último final de semana antes de completar um mês, pastor Antônio decidiu passar a noite toda em oração na igreja. Queria entender o que estava acontecendo, queria que Deus confirmasse que havia feito a coisa certa. Chegou à igreja às 20 horas e se trancou no santuário. Começou a orar, mas as palavras não fluíam. Era como se houvesse um bloqueio entre ele e o céu. Tentou ler a Bíblia, mas as palavras pareciam embaralhadas. Tentou cantar, mas sua voz saía rouca e trêmula. Por volta da meia-noite, aconteceu algo que o marcaria para sempre. Uma presença sobrenatural preencheu a igreja de forma tão intensa que ele mal conseguia respirar. Não era uma presença maligna, mas era poderosa e inquestionavelmente divina. Uma voz clara como cristal ecoou por todo o ambiente. Antônio, por que você feriu minha filha? Por que humilhou aquela que me serve com sinceridade de coração? Você tem 48 horas para se arrepender publicamente, ou eu mesmo vou agir. Pastor Antônio caiu de joelhos, tremendo incontrolavelmente. Tentou responder, mas não conseguia formar palavras. A presença permaneceu por alguns minutos que pareceram horas e depois se retirou, deixando-o sozinho no silêncio ensurdecedor da igreja vazia. Ele passou o resto da noite prostrado no chão, entre o terror e uma estranha clareza mental. Pela primeira vez em semanas, conseguiu ver com nitidez o que havia feito. Não tinha expulsado uma aproveitadora da igreja, tinha humilhado publicamente uma mulher fiel que estava passando dificuldades. Quando o sol nasceu no sábado, pastor Antônio sabia que tinha uma escolha a fazer: humilhar-se publicamente e pedir perdão, ou enfrentar as consequências de ter ferido alguém que Deus considerava especial. Ele ainda não sabia que já era tarde demais. O tempo da misericórdia estava se esgotando e a justiça divina estava prestes a se manifestar de uma forma que ninguém esperava. Sábado 13 de abril,
Faltavam exatamente 24 horas para completar um mês desde a expulsão de Socorro da igreja. A atmosfera espiritual na cidade parecia eletrificada, como se algo imenso estivesse prestes a acontecer. Socorro acordou diferente naquela manhã. Havia uma paz inexplicável em seu coração, mas também uma expectativa que ela não conseguia explicar. Durante a oração matinal com os filhos, Pedro fez um comentário que a surpreendeu. Mãe, esta noite sonhei com um anjo de novo. Ele disse que amanhã é um dia muito especial de Deus. Socorro olhou para o filho, tentando entender o que aquela criança de 8 anos poderia estar captando no mundo espiritual. O que mais ele disse, meu amor? Pedro fechou os olhinhos tentando lembrar. Ele disse que você vai ver a justiça de Deus, mas que não deve ficar triste pelo homem que foi mal com você. Disse que você deve orar por ele. As palavras do filho ecoaram no coração de Socorro durante todo o dia. Ela passou mais tempo que o normal em oração, pedindo orientação divina sobre o que aquelas mensagens poderiam significar. Do outro lado da cidade, Pastor Antônio estava vivendo o dia mais angustiante de sua vida. Depois da experiência sobrenatural da noite anterior na igreja, ele não conseguiu pregar mais. Cancelou o culto de sábado à noite, alegando indisposição. Passou o dia inteiro trancado em seu escritório, tentando tomar uma decisão. Sua esposa bateu na porta várias vezes, mas ele não abriu. Pastora Marta estava desesperada. Ligou para outros pastores pedindo oração, sem explicar exatamente o que estava acontecendo. Por volta das 16 horas, Pastor Antônio finalmente tomou uma decisão. Ligou para o líder de comunicação da igreja. Márcio, preciso que você prepare uma transmissão ao vivo especial para amanhã à noite. Vou fazer um pronunciamento importante. Márcio ficou surpreso. Pastor, mas não temos culto aos domingos à noite. O senhor quer mudar a programação? Pastor Antônio respondeu com a voz trêmula. É um pronunciamento especial. Pode estar relacionado a mudanças importantes na igreja. Durante a tarde, Pastor Antônio tentou escrever um pedido público de perdão. Começou várias vezes, mas sempre rasgava o papel. Seu orgulho lutava contra sua consciência. Uma parte dele ainda acreditava que havia agido corretamente, mas outra parte sabia que havia cometido um erro grave. À noite, durante o jantar, Pastora Marta tentou mais uma vez. Antônio, você precisa me contar o que está acontecendo. Há semanas você não é mais o mesmo. A igreja está se esvaziando. Você está claramente perturbado. O que foi que aconteceu? Pastor Antônio olhou para a esposa com os olhos cheios de lágrimas. Marta, eu acho que cometi um erro terrível. Eu acho que humilhei alguém que Deus considera especial. Foi a primeira vez que admitiu publicamente sua dúvida sobre a atitude que havia tomado. Pastora Marta suspirou aliviada. Antônio, eu sei que você se refere a Socorro. Desde o dia em que você a expulsou, eu tenho certeza de que foi um erro. Aquela mulher sempre foi um exemplo de fé e dedicação. Mas e se for tarde demais? Perguntou o pastor Antônio. E se Deus não me perdoar? Pastora Marta segurou as mãos do marido. Deus sempre perdoa quem se arrepende sinceramente. Amanhã você pode consertar tudo. Mas pastor Antônio sentia que algo maior estava em movimento. Algo que talvez já estivesse além de seu controle. As 24 horas que ele havia recebido como ultimato estavam passando rapidamente e ele ainda não havia tomado uma atitude pública. Naquela noite, nem Socorro nem pastor Antônio conseguiram dormir direito. Socorro sentia uma agitação espiritual inexplicável, como se algo monumentalmente importante estivesse prestes a acontecer. Pastor Antônio passou a noite entre pesadelos e orações desesperadas. Por volta das 3h da manhã, Socorro acordou com uma visão que a marcaria para sempre. Via uma luz intensa preenchendo seu quarto e uma voz suave, mas poderosa disse: Filha fiel, amanhã você verá minha justiça. Não tenha medo, não busque vingança, apenas ore por aquele que te feriu, pois ele precisará de misericórdia. Socorro acordou tremendo, mas com uma paz sobrenatural. Ajoelhou-se ao lado da cama e orou: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu perdoo o pastor Antônio e oro pela misericórdia sobre a vida dele. No mesmo momento, do outro lado da cidade, pastor Antônio acordou com a sensação de que alguém havia gritado seu nome. Olhou ao redor, sua esposa dormia profundamente, mas a sensação de urgência era tão forte que ele sabia. O tempo estava se esgotando. Amanhã seria domingo, 14 de abril, exatamente um mês desde que Socorro foi humilhada publicamente. E algo dizia a ambos que esse dia mudaria suas vidas para sempre. Domingo, 14 de abril. Fazia exatamente um mês
que Socorro havia sido expulsa da igreja Monte das Oliveiras. O dia amanheceu diferente, com uma atmosfera carregada de expectativa espiritual que tanto Socorro quanto o pastor Antônio conseguiam sentir. Socorro acordou às 5 da manhã com uma paz inexplicável. Durante a oração matinal disse aos filhos: "Crianças, hoje é um dia muito especial de Deus. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas sinto que o Senhor vai agir de alguma forma importante." Maria olhou para a mãe com curiosidade. "Mãe, como a senhora sabe?" Socorro sorriu. "Filha, quando você anda com Deus há muito tempo, aprende a reconhecer quando Ele está se movendo." Do outro lado da cidade, pastor Antônio acordou com uma sensação de pavor. As 48 horas do ultimato divino terminariam naquela noite, e ele ainda não havia tomado uma atitude pública. Decidiu que faria o pronunciamento durante a transmissão ao vivo que havia marcado para as 19 horas. Socorro passou o dia vendendo balas normalmente, mas havia algo diferente em seu comportamento. Várias pessoas que compraram balas comentaram depois que ela parecia radiante, como se soubesse de algo bom que estava por vir. Por volta das 15 horas, Socorro recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Carlos, o empresário que a havia contratado. "Socorro, eu gostaria de conversar com você amanhã sobre uma proposta. Estou pensando em promovê-la para a supervisora do setor de limpeza. Você tem demonstrado uma integridade e dedicação que são raras hoje em dia." Socorro agradeceu emocionada. Era como se as bênçãos estivessem chegando de todas as direções. Enquanto isso, na igreja Monte das Oliveiras, pastor Antônio passava o dia ensaiando o que diria durante a transmissão. Havia decidido pedir perdão publicamente a Socorro, mas ainda lutava contra seu orgulho. Várias vezes rasgou o papel onde havia escrito o pedido de desculpas. Por volta das 17 horas, começaram a chegar membros da igreja para a transmissão especial. Muitos estavam curiosos sobre o que o pastor anunciaria. Alguns especulavam que ele finalmente pediria perdão pelo incidente com Socorro. Às 18h30, Márcio, o responsável pela transmissão, testou todos os equipamentos. O sistema estava configurado para transmitir ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram simultaneamente. A expectativa era que pelo menos 15.000 pessoas assistissem. Socorro estava em casa com os filhos quando Pedro chegou correndo. "Mãe, a dona Rosa está chamando a senhora na porta." Socorro foi atender e encontrou a vizinha agitada. "Socorro, você precisa saber. O pastor da igreja que te expulsou vai fazer uma transmissão ao vivo daqui a pouco. Todo mundo está comentando que ele vai pedir perdão." Socorro sentiu o coração disparar. Será que era isso que Deus havia preparado? "Dona Rosa, a senhora acha que eu deveria assistir?" Dona Rosa segurou suas mãos. "Filha, eu acho que Deus quer que você veja o que ele vai fazer hoje." Às 19 horas em ponto, pastor Antônio subiu ao púlpito da igreja Monte das Oliveiras. O templo estava cheio. A transmissão ao vivo já havia começado. Mais de 15.000 pessoas assistiam online. Ele parecia nervoso, inquieto, diferente do pregador confiante que todos conheciam. "Irmãos", começou com a voz trêmula, "eu os chamei aqui hoje porque preciso fazer um pronunciamento importante sobre nossa igreja e sobre eventos recentes." Na casa de Socorro, toda a família se reuniu na frente do celular de Dona Rosa para assistir. Socorro segurava as mãos dos filhos, o coração batendo forte. Pastor Antônio respirou fundo e continuou. "Há exatamente um mês eu cometi um ato que tem perturbado minha consciência e nossa comunidade. Expulsei uma família desta igreja de forma humilhante e injusta." Um murmúrio percorreu a congregação. Os comentários da transmissão ao vivo começaram a explodir. "Eu quero pedir perdão público a Socorro e seus filhos", continuou pastor Antônio, sua voz começando a se quebrar. "Eu agi de forma não cristã, ferindo pessoas que sempre foram fiéis a esta comunidade." Socorro começou a chorar, tocada pela humildade que via no homem que a havia ferido tanto. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Pastor Antônio estava no meio de sua frase quando de repente parou. Seus olhos se arregalaram como se visse algo terrível e gritou com uma voz que ecoou por toda a igreja: "Deus está aqui! Ele está vendo tudo. Ele está." E então desabou. O que aconteceu a seguir foi captado ao vivo por mais de 15.000 pessoas e mudaria a vida de Socorro para sempre. Pastor Antônio começou a convulsionar violentamente no púlpito. Seu corpo se contorcia de forma assustadora enquanto ele gritava repetidamente: "Socorro! Perdão! Socorro! Perdão!" As câmeras captaram cada segundo da cena chocante. A congregação entrou em pânico.
Pessoas gritaram, outras correram para ajudar, muitas simplesmente ficaram paralisadas assistindo à cena surreal. Pastora Marta subiu correndo ao púlpito. Antônio, Antônio, o que está acontecendo? Mas pastor Antônio não respondia a nenhum estímulo externo. Continuava convulsionando e gritando apenas duas palavras: socorro e perdão. Era como se uma força sobrenatural tivesse tomado controle de seu corpo. Os comentários da transmissão ao vivo explodiram. Milhares de pessoas assistiam em tempo real, sem entender o que estava acontecendo. Muitos pensaram que era algum tipo de encenação. Outros reconheceram imediatamente que se tratava de algo sobrenatural. Na casa de Socorro, ela e os filhos assistiam em choque total. Pedro, o mais novo, sussurrou: Mãe, é igual no meu sonho. O anjo disse que isso ia acontecer. Socorro abraçou o filho, tremendo, mas sentindo uma estranha paz em seu coração. Em poucos minutos, paramédicos chegaram à igreja. Quando tentaram estabilizar pastor Antônio, descobriram algo inexplicável. Todos os seus sinais vitais estavam normais. Pressão arterial perfeita, batimentos cardíacos regulares, respiração estável. Mas ele continuava convulsionando e gritando apenas aquelas duas palavras. Dr. Roberto, um dos paramédicos mais experientes da cidade, comentou com seu colega: Em 20 anos de profissão, nunca vi nada igual. Fisicamente ele está perfeito, mas é como se algo estivesse controlando sua mente. Pastor Antônio foi levado às pressas para o hospital municipal. Durante todo o trajeto na ambulância, continuou com as mesmas manifestações. A transmissão ao vivo foi interrompida, mas o vídeo dos primeiros minutos já estava se espalhando rapidamente pelas redes sociais. No hospital, uma equipe médica completa examinou pastor Antônio. Tomografia cerebral, ressonância magnética, exames de sangue, eletroencefalograma, todos os resultados saíram absolutamente normais. Dr. Marcos, neurologista responsável, estava perplexo. Não há nenhuma explicação médica para o que está acontecendo com ele. Mas o mais perturbador era que pastor Antônio havia entrado em estado catatônico. Parou de convulsionar, mas ficou completamente imóvel, olhando fixamente para o teto, repetindo apenas aquelas duas palavras em sussurros: socorro, perdão, socorro, perdão. A notícia se espalhou pela cidade como fogo. Jornais locais, rádios, sites de notícias, tudo repercutia o caso inexplicável do pastor que havia surtado durante uma transmissão ao vivo. O vídeo viralizou não apenas na cidade, mas começou a se espalhar por todo o país. Pastora Marta estava desesperada. Outros pastores da cidade vieram apoiá-la, mas ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Pastor João da Igreja Batista disse: Marta, eu nunca vi nada igual. Parece que foi uma intervenção divina direta. Na madrugada, Socorro não conseguiu dormir. Sentia que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Por volta das 3 da manhã, tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Filhos, vamos orar pelo pastor Antônio. Mãe, perguntou Maria, depois de tudo que ele fez com a gente? Socorro olhou nos olhos da filha. Principalmente por causa disso, minha filha. Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem. A família se ajoelhou na sala e Socorro fez uma oração que tocou profundamente o coração de seus filhos. Senhor, o pastor Antônio está sofrendo. Eu perdoo ele completamente. Se for da tua vontade, usa nossa família para trazer cura e restauração para a vida dele. No hospital, exatamente no momento em que Socorro fazia essa oração, algo mudou no estado de pastor Antônio. Pela primeira vez em horas, ele parou de repetir aquelas palavras e entrou em um sono profundo e tranquilo. Dr. Marcos, que estava de plantão, ficou surpreso. É inexplicável. Há horas ele estava em estado catatônico e agora está dormindo normalmente. O que ele não sabia era que do outro lado da cidade, uma mulher havia decidido perdoar completamente e orar pela restauração de quem a havia ferido. O vídeo da queda do pastor Antônio já havia ultrapassado 1 milhão de visualizações em menos de 12 horas. Pessoas de todo o Brasil começaram a compartilhar, comentar e especular sobre o que havia acontecido. Muitos relacionaram com a história de Socorro, que também estava circulando nas redes sociais. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. O que aconteceria quando o pastor Antônio acordasse mudaria não apenas sua vida, mas transformaria Socorro de uma vendedora de balas anônima em um testemunho mundial de perdão e restauração. Na manhã de segunda-feira, 15 de abril, o Brasil inteiro acordou falando sobre o vídeo do pastor Antônio.
Em menos de 24 horas, as imagens da transmissão ao vivo haviam alcançado mais de 8 milhões de visualizações em todas as plataformas. Jornalistas de grandes emissoras já estavam na cidade tentando entender o que havia acontecido. Socorro acordou com seu telefone tocando insistentemente. Era Dona Rosa, agitadíssima. "Socorro, filha! Tem jornalista na sua porta. A história está passando na televisão nacional." Socorro olhou pela janela e viu 2 vans de reportagem estacionadas na frente de sua casa. Quando saiu para trabalhar, foi cercada por repórteres. "Senhora Socorro, a senhora viu o que aconteceu com o pastor que a expulsou da igreja? Como a senhora se sente vendo ele repetir seu nome? A senhora acredita que foi um castigo divino?" Socorro respondeu com uma simplicidade que impressionou a todos. "Eu perdoo completamente o pastor Antônio. Estou orando pela restauração dele. Não quero que ninguém sofra por minha causa." As respostas de Socorro foram ao ar em telejornais de todo o país. Sua atitude de perdão e compaixão tocou milhões de pessoas. Comentários nas redes sociais exaltavam sua reação. "Essa mulher é um exemplo de cristianismo verdadeiro. Como ela consegue perdoar depois de tanta humilhação? Que lição de vida!" Enquanto isso, no hospital, pastor Antônio acordou na manhã de segunda com a mente completamente lúcida. Lembrava-se de tudo, a transmissão ao vivo, o momento em que sentiu uma presença avassaladora, a sensação de perder controle do próprio corpo. Dr. Marcos ficou surpreso com a recuperação. "Pastor, todos os seus exames estão normais. Fisicamente você está perfeito. Consegue me explicar o que aconteceu ontem?" Pastor Antônio olhou nos olhos do médico. "Doutor, eu tive um encontro com Deus e ele me mostrou que cometi um erro terrível." A primeira pessoa que pastor Antônio pediu para ver foi Socorro. Quando pastora Marta soube, ficou surpresa. "Antônio, você tem certeza? Depois de tudo o que aconteceu?" Ele segurou as mãos da esposa. "Marta, eu preciso pedir perdão pessoalmente e preciso contar para ela e para todos o que realmente aconteceu comigo." Na tarde de segunda-feira, Socorro estava no trabalho quando recebeu uma ligação inesperada. Era a pastora Marta. "Socorro, eu sei que pode parecer estranho, mas meu marido gostaria de conversar com a senhora. Ele está no hospital e quer pedir perdão pessoalmente." Socorro não hesitou. "Pastora, claro que eu vou visitá-lo. Estou orando pela recuperação dele." Quando Socorro chegou ao hospital, havia jornalistas esperando. Eles queriam documentar o encontro entre a mulher humilhada e o pastor que havia gritado seu nome durante uma convulsão inexplicável. O encontro foi emocionante. Pastor Antônio, ainda internado, mas lúcido, começou a chorar quando viu Socorro entrar no quarto. "Socorro, me perdoa. Eu pequei contra você, contra Deus, contra tudo que é sagrado. Você é uma mulher de fé genuína e eu a tratei de forma abominável." Socorro se aproximou da cama, segurou a mão de pastor Antônio e disse: "Pastor, eu já perdoei. Deus me mostrou que o senhor estava sofrendo também. Vamos orar juntos para que Deus cure completamente sua vida." A oração que Socorro fez naquele quarto de hospital foi filmada e se tornou um dos vídeos cristãos mais compartilhados da história da internet brasileira. Ela orou não apenas pela cura física de pastor Antônio, mas pela restauração de seu ministério, de sua família, de sua comunidade. Durante a oração, pastor Antônio sentiu uma paz que não experimentava há meses. Era como se um peso gigantesco tivesse saído de seus ombros. Quando Socorro terminou, ele estava visivelmente transformado. Nos dias seguintes, a história de Socorro se espalhou pelo mundo. Canais cristãos internacionais repercutiram o caso. Convites para palestras começaram a chegar de várias partes do país. Editoras queriam publicar sua biografia, mas a transformação mais impressionante veio através de Dr. Carlos, o empresário que havia contratado Socorro. Ele ficou tão impactado com sua atitude de perdão que decidiu criar uma fundação social. "Socorro", disse ele, "quero que você dirija um projeto que vai alimentar famílias carentes da cidade. Sua história me ensinou sobre compaixão." A ONG Socorro ao Próximo começou funcionando numa pequena sala, mas rapidamente cresceu. Doações chegavam de todo o país de pessoas tocadas pela história. Em 6 meses, Socorro estava coordenando a distribuição de cestas básicas para mais de 500 famílias semanalmente. Pastor Antônio, após se recuperar completamente, fez questão de pedir perdão público novamente durante um culto transmitido ao vivo. Desta vez, com Socorro presente como convidada especial.
Esta mulher me ensinou sobre perdão verdadeiro, disse ele. Ela orou por mim quando eu merecia apenas julgamento. Um ano depois, Socorro foi convidada para falar em conferências cristãs por todo o Brasil. Sua mensagem era sempre a mesma. Deus transforma injustiças em bênçãos quando respondemos com perdão e amor. Seus filhos cresceram vendo o exemplo da mãe e se tornaram jovens com valores sólidos. Maria decidiu estudar assistência social para ajudar famílias carentes. João escolheu estudar comunicação para usar a mídia de forma positiva. Pedro, seu menor, sempre dizia que queria ser igual à mamãe, alguém que perdoa e ajuda as pessoas. A Igreja Monte das Oliveiras se tornou um centro de reconciliação e assistência social. Pastor Antônio e Socorro trabalharam juntos em vários projetos comunitários, mostrando que o perdão pode transformar inimizades em parcerias. A história de Socorro se tornou um testemunho mundial de como Deus pode usar nossas maiores dores para gerar nossas maiores bênçãos. Sua vida foi a prova viva de que, quando respondemos à injustiça com perdão, abrimos espaço para que Deus faça milagres que superam nossa imaginação. E sempre que alguém perguntava como conseguiu perdoar tão facilmente, Socorro respondia com um sorriso. Eu aprendi que Deus não permite que nada nos aconteça sem ter um propósito maior. Minha humilhação se tornou minha maior bênção, porque me ensinou que o amor sempre vence o ódio. Hoje, mais de 5 anos depois, a história de Socorro continua impactando vidas ao redor do mundo, lembrando a todos que a verdadeira vitória não vem da vingança, mas do perdão que abre as portas para a restauração e a transformação completa.